Você sabe quem foi Roberto Gomes Pedrosa? O ano é 1967, ano em que houve mais uma edição da Taça Brasil, competição nacional que indicava 2 times para a disputa da Taça Libertadores da América. Se tu ainda não viu esse vídeo aqui, vou deixar o link lá no final do vídeo para tu veres. Só que, neste mesmo ano, foi organizada outra competição nacional, que no futuro teria o mesmo peso da Taça Brasil. No vídeo de hoje, eu vou te explicar por que o Palmeiras foi campeão brasileiro 2 vezes no mesmo ano. Mas antes, é preciso que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito. Se já for, te convido a ser membro. Mande o link desse vídeo para pelo menos 8 Pedrosas, porque Robertão tem 8 letras. E confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Em 1967 foi aquele ano que assumiu a presidência o Marechal Costa e Silva, que tinha uma forte inimizade com o anterior, o Marechal Castelo Branco, pois defendiam caminhos diferentes sobre o rumo que a ditadura militar deveria tomar. O Castelo Branco era mais brando. Castelo Brando. Mas isso não quer dizer que ele era um doce. Já o Costa e Silva era um cara maligno. Deve estar até hoje com o AI-5 enfiado. Se tu não souber o que é o AI-5, pede aí nos comentários que eu explico. Se tu não souber o que é o AI-5, manda aqui nos comentários que eu explico. Um avião do governo militar do Costa e Silva derrubou acidentalmente um avião que, coincidentemente, estava o Castelo Branco, que veio a falecer. Mas é claro que tudo isso tem uma grande coincidência. Claro, a ditadura militar, ela nunca tirou a vida de pessoas. Não, isso é tudo mentira de comunistas subversivos. A Taça Brasil era jogada em formato eliminatório e regionalizado. A intenção era diminuir custos, porque viajar era muito caro. Os times não tinham estrutura financeira para enfrentar grandes distâncias em pouco tempo. A Taça Brasil, criada em 59, se encaixava perfeitamente a estrutura que o país tinha na época. Mas tinha um problema. Não reunia necessariamente os melhores clubes do país, pois entravam apenas os campeões estaduais. Especialmente na edição de 67, deu Palmeiras campeão da Taça Brasil. Desde a década de 1930, havia um torneio regional chamado Torneio Rio-São Paulo, que envolvia os melhores clubes desses 2 estados. Em 1967, as federações de Rio e São Paulo pensaram: olha, e se a gente fizer o Torneio Rio-São Paulo convidando times de Minas, Rio Grande do Sul e Paraná? A intenção era criar calendário para clubes de grandes torcidas, proporcionando jogos com grandes públicos, atenção da mídia e lucro. Depois, a CBF hoje tomaria as rédeas da competição, mas isso fica para outro vídeo. Só que aí não podia mais chamar de Torneio Rio-São Paulo. Ficaria igual a Conmebol, que convida para a Copa América o Japão e o Catar. Então, adotaram o nome de Torneio Roberto Gomes Pedrosa, em homenagem póstuma a um ex-presidente da Federação Paulista de Futebol e goleiro do Brasil na Copa de 1934. Na verdade, o Torneio Rio-São Paulo já tinha essa denominação desde 1954, ano do falecimento do Roberto Gomes Pedrosa, mas ninguém chamava assim. Como era um torneio Roberto, inchado, chamaram de Robertão. O Robertão de 67 seria disputado por 15 times, divididos em 2 grupos, um de 8 e um de 7. Apesar da divisão, cada time enfrentaria as outras equipes do seu grupo e também do outro grupo, em turno único, um total de 14 jogos. Aí eu penso, se era todos contra todos, para que dividir em grupo? Não era melhor dizer que é todos contra todos e classifica 4? O Palmeiras de 67 tinha no comando o treinador Aimoré Moreira, vindo do São Paulo, e quem encerrou no Taubaté em 85, e peças como o goleiro Pérez, vindo do Cerro Porteño do Paraguai, e quem encerrou em 71 no Sport Recife, os defensores de Djalma Santos, vindo da Portuguesa, e quem encerrou em 71 no Atlético Paranaense, Baldock, vindo do Botafogo de Ribeirão Preto, e quem encerrou em 77 no Fortaleza, Minuca,
vindo do América do Rio e que encerrou em 75 no Marília. E Ferrari, vindo do Guarani de Campinas e que encerrou em 71 no Comercial de Ribeirão Preto. Os meias Dudu, vindo da Ferroviária de Araraquara e que encerrou no Sevilha da Espanha em 76. E Ademir da Guia, vindo do Bangu do Rio de Janeiro e que encerrou no próprio Palmeiras em 84. E os atacantes Dario, vindo do América Mineiro e que encerrou no Olaria do Rio de Janeiro em 76. Servilho, vindo da Portuguesa e que encerrou no Valência da Venezuela em 73. César Maluco, vindo do Flamengo e que encerrou no Aris Salônica da Grécia em 81. E Tupanzinho, vindo do gaúcho Guarani de Bagé e que encerrou no extinto Rodoviária de Manaus em 71. A estreia do Palmeiras se deu no dia 5 de março de 67, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, diante do Fluminense, e mesmo fora de casa o time paulista venceu o tricolor carioca por 4-2. Gols de Amoroso aos 40 do primeiro tempo e Mário Tilico aos 14 do segundo para o Fluminense, e de Ademir da Guia aos 37 do primeiro tempo, Rinaldo, vindo do Náutico, que encerrou em 72 na União Barbarense de São Paulo, aos 29 do primeiro tempo e aos 30 do segundo, e César Maluco aos 35, ainda na etapa inicial para o Palmeiras. Dia 9, e o clássico diante do Corinthians, no estádio do Pacaembu, e o Alviverde venceu pelo placar de 2-1. Gols de Servilho aos 33 do primeiro tempo e César Maluco aos 34 do segundo a favor do Palmeiras, e de Flávio aos 43, ainda na etapa inicial, a favor do Corinthians. Em seguida, jogo no dia 12, em São Paulo, no estádio do Pacaembu, diante do Vasco da Gama, e o Palmeiras venceu o time carioca pelo placar de 5-0, 4 gols de Rinaldo, aos 18 e aos 24 do primeiro tempo, e aos 8 e aos 28 do segundo, e um do peruano Alberto Galhardo, vindo do Cagliari, da Itália, e que encerrou em 77 no Sporting Cristal do Peru, aos 17 minutos da etapa final. Pela quarta rodada, jogo no dia 19, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, diante do Grêmio, e o time gaúcho venceu pelo placar de 2-0, 2 gols de Volmir, aos 23 e aos 42 do primeiro tempo. Na sequência, jogo em Curitiba, no dia 26, diante do Ferroviário de Curitiba, no estádio da Vila Capanema, e mesmo fora de casa, o Palmeiras venceu pelo placar de 4-2. Gols de Renatinho, aos 11 do primeiro tempo, e Padreco, aos 43 do segundo, a favor do Ferroviário de Curitiba, enquanto que a favor do Palmeiras, houve 4 gols de César Maluco, aos 8, aos 9 e aos 19 do primeiro tempo e aos 37 do segundo. Dia 29, jogo no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, diante do Atlético Mineiro, e o Galo venceu pelo placar de 4-2. Um gol contra do zagueiro palmeirense Minuca, aos 16 do primeiro tempo. Outro gol contra do outro zagueiro alviverde, Djalma Dias, vindo do América do Rio, e que encerrou em 74 no Botafogo, aos 2 minutos do segundo tempo. Buião aos 7 e Beto aos 26, ambos na etapa final, a favor do Atlético Mineiro, enquanto que a favor do Palmeiras anotaram César Maluco aos 37 e Jair Bala, vindo do Comercial de Ribeirão Preto e que encerrou em 73 no Paysandu, aos 45, ambos no segundo tempo de jogo. Em seguida, jogo no Pacaembu, diante do Cruzeiro, no dia 2 de abril, e o Alviverde venceu pelo placar de 3-2. Gols de Alberto Galhardo aos 37 do primeiro tempo e Jair Bala aos 12 e aos 38, ambos no segundo tempo, a favor do Verdão, enquanto que a favor do Cruzeiro marcaram Tostão aos 13 do primeiro tempo e Wilson Almeida aos 29 do segundo. Pela oitava rodada, jogo no dia 5, no estádio Palestra Itália em São Paulo, diante da Portuguesa, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de César Maluco aos 34, a favor do Palmeiras, e de Ivair Ferreira aos 43, a favor da Portuguesa, ambos no primeiro tempo. Na sequência, jogo diante do Santos, no dia 8, no Pacaembu, e o Palmeiras venceu o time santista pelo placar de 2-1. 2 gols de César Maluco aos 25 do primeiro tempo e a 1 do segundo para o Verdão, e de Buglé aos 44 da etapa final, a favor do Peixe. Dia 12, e jogo em Porto Alegre no Estádio Olímpico do Grêmio, diante do Internacional, e os dois times empataram em 2-2. 2 gols de Didi Pedalada aos 10 e aos 17, a favor do Internacional, e 2 de Rinaldo aos 12 e aos 21, a favor do Palmeiras, todos na etapa inicial. Em seguida, jogo no dia 16, no Pacaembu, diante do Flamengo, e as duas equipes empataram em 3-3. 2 gols de Ademir da Guia aos 6 e aos 23, e um de Servilho aos 34, todos no primeiro tempo, a favor do Palmeiras, e 3 gols de Ademar Pantera para o Flamengo,
aos 5 e aos 19 do primeiro tempo e aos 24 do segundo. Pela 12ª rodada, jogo no dia 23, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, diante do Botafogo, e os dois times empataram em 0-0. Na sequência, jogo no dia 6 de maio, no estádio Palestra Itália, diante do São Paulo, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Rinaldo aos 25 do primeiro tempo, a favor do Palmeiras, e de Adilson aos 45 do segundo, a favor do São Paulo. Dia 14, e jogo no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, diante do Bangu, então campeão carioca. E o Palmeiras venceu pelo placar de 2-0. Gols de Rinaldo aos 33 e César Maluco aos 36, ambos os gols na etapa final. O Palmeiras estava classificado para o quadrangular final ao terminar na liderança do grupo B com 19 pontos, um a mais que o também classificado Grêmio com 18. Ficaram de fora a Portuguesa terceira com 17, o Santos quarto com 15, o Atlético Mineiro quinto com 14, o Flamengo sexto com 12, o Vasco da Gama sétimo com 12 e o Ferroviário do Paraná oitavo com 4. No grupo A pegaram as vagas o Corinthians primeiro com 22 e o Internacional segundo com 16, deixando pelo caminho o Cruzeiro terceiro com 14, o Bangu quarto com 14, o São Paulo quinto com 13, o Fluminense sexto com 11 e o Botafogo sétimo com 9. A estreia palmeirense no quadrangular final se deu no dia 21 de maio, em Porto Alegre, no extinto Estádio dos Eucaliptos, diante do Internacional. E mesmo fora de casa, o Palmeiras venceu o time gaúcho por 2-1. Gols de Scala aos 20, a favor do Inter, e de Dario aos 15 e Alberto Galhardo aos 30, a favor do Palmeiras, todos no segundo tempo. Em seguida, jogo no dia 24, o clássico no estádio do Pacaembu diante do Corinthians. E as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Dino Sani aos 23 e Flávio Minuano aos 25, a favor do Corinthians, ambos no segundo tempo, enquanto que a favor do Palmeiras marcaram César Maluco aos 23 do primeiro tempo e Zequinha, vindo do Santa Cruz, e que encerrou em 72 no Náutico, 45 da etapa final. A terceira rodada jogou no dia 28, em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, diante do Grêmio, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Joãozinho aos 3, a favor do Grêmio, e de João Daniel, vindo do Atlético Mineiro, e que encerrou em 74 no América de Natal. Aos 44, a favor do Palmeiras, ambos no segundo tempo de jogo. Dia 31, o duelo agora seria no estádio Palestra Itália, diante do Internacional, e as duas equipes empataram em 0-0. Na sequência, jogo no dia 4 de junho, o clássico diante do Corinthians, no estádio Palestra Itália, e o Palmeiras venceu o Corinthians pelo placar de 1-0. Gol de César Maluco, aos 10 minutos do primeiro tempo. A última rodada foi no dia 8 de junho, com o duelo no Palestra Itália, diante do Grêmio. Um dia antes, o Inter havia vencido o Corinthians e tomado a liderança com a mesma pontuação do Palmeiras, porém com um gol de saldo a mais. O título só não seria palmeirense se o Grêmio vencesse o Palmeiras, o que daria de bandeja o título para o Internacional. Tu acha? O Palmeiras venceu o Grêmio por 2-1, 2 gols de César Maluco, aos 8 e aos 24 do primeiro tempo, e um de Ari Ercílio, aos 40 do segundo, a favor do Grêmio. O time campeão formou com Pérez no gol, Djalma Santos, Baldock, Minuca e Ferrari na defesa, Dudu e Ademir da Guia no meio campo, Dario, Servilho, César Maluco e Tupanzinho no ataque. E se chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!